Vocês pediram, então eu tô gravando mais uma das séries Desvendando os Parques e dessa vez a gente vai desvendar o Epcot. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Melina e eu tenho o canal Partiu Orlando aqui no YouTube e também no Instagram. Bom, pessoal, choveu comentários tanto aqui quanto inbox pra mim lá no Instagram, perguntando quando que eu ia gravar a série Desvendando dos próximos parques. Então eu resolvi começar pelo Epcot, que é um parque bem complicadinho de explicar, mas que eu acho que vale a pena vocês conhecerem cada um dos cantinhos. Eu vou seguir mais ou menos a mesma receita que eu usei no Magic Kingdom, então nesse primeiro vídeo eu vou contar algumas coisas relevantes e importantes sobre a construção do Epcot, porque para mim isso tudo faz parte do conceito do parque e faz vocês entenderem um pouquinho mais cada uma das coisas que tem nele. Também vou falar para vocês como vocês podem chegar nesse parque e vamos começar a explorar o mapa dele. Mas, assim como foi no Magic Kingdom, a gente vai ter que fazer uma série de vídeos, porque como esse parque é enorme, vale a pena fazer com calma para que vocês consigam anotar aí e saberem todas as coisas que vocês vão encontrar. O Epcot foi o segundo parque construído dentro do complexo da Disney lá de Orlando. Ele inaugurou em 1º de outubro de 1982, ou seja, ano passado ele fez 40 anos, e ele já chamou Epcot Center, Epcot 94, Epcot 95, e depois disso virou só Epcot e é Epcot até hoje. Para quem não sabe, Epcot é na verdade uma sigla de Experimental Prototype Community of Tomorrow. Isso quer dizer o quê? Que o parque seria uma comunidade, um protótipo de uma comunidade do amanhã. Voltando um pouquinho aqui na história dos desenhos e dos desejos do Walt Disney, ele queria construir ali no complexo da Disney, naqueles terrenos que eles tinham comprado, uma cidade do futuro. E essa cidade, ela era muito bem projetada. Então, inclusive, na maquete dessa cidade, seria uma cidade para mais ou menos umas 12 mil pessoas. Inclusive, olhando a maquete, vocês conseguem ver que ele fez como se fosse um fluxo ideal para locais de trabalho, locais de estudo, onde as pessoas morariam. Então, os locais de trabalho estariam na parte central, seguindo um pouquinho dos comércios e escolas, e aí no redor estariam as residências. Ele também já tinha projetado que o transporte nessa cidade seria totalmente ambientalmente correto. Lá no vídeo da Tomorrowland do Magic Kingdom eu falo para vocês do People Mover e que ele se move com uma energia ambientalmente correta. Então, essa seria a ideia do transporte que seria utilizado dentro dessa cidade projetada pelo Walt Disney. Mas como eu também já falei para vocês, infelizmente o Walt Disney morreu antes mesmo do Magic Kingdom ser inaugurado. Ou seja, apesar dele ter apresentado esse protótipo de cidade e desse seu desejo dele, ele não chegou nem a ver o Magic Kingdom ser lançado. E como o Magic Kingdom deu muito certo, os Imagineers, que são as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento dos cantinhos e das atrações dos parques, juntamente com todos os sócios da companhia, tiveram que tomar uma decisão do que seria feito em cima daquele projeto do Epcot. E aí eles seguiram com a ideia do Epcot de transformar com a base daquilo tudo que o Walt Disney desenhou, mas no formato de um parque de diversões. O conceito do Epcot foi criado em cima de ser sempre uma cidade do amanhã, ser sempre algo ligado ao futuro. Eles falam que é uma obra inacabada, ou seja, que vai estar sempre aberta para absorver as novas tecnologias, as novidades do mercado. E nesse parque eles também quiseram celebrar a união das nações. Então, por isso que nesse parque, já desde o início dele, ele sempre teve algumas temáticas dos países. Antigamente, ele era tido até como um parque em que aconteciam feiras das nações. E aí, com o tempo, foi se solidificando o que seria essa celebração aí das nações, que hoje são os pavilhões dos países. E aí, vamos então olhar pela primeira vez o mapa do Epcot. Como vocês podem olhar aqui no mapa, ele tem essa bola central, que é o ícone desse parque. Então, a gente fala que cada parque tem tipo um ícone bem grande. Assim como no Magic Kingdom tem o castelo, nesse parque, a porta de entrada é essa bola, que se chama Spaceship Earth. Essa área da bola, ela é chamada de World Celebration, e nas suas laterais você vai ter o World Nature e o World Discovery. E depois dessas áreas, um pouquinho para trás, em volta de um grande lago, você vai ter a área do World Showcase, que são esses países em volta do lago, que a gente chama cada país de um pavilhão. Então aqui tem México, tem Alemanha, tem Japão. Aqui nessa parte de baixo, então, do mapa, que eu falei para vocês, que é o World Celebration, World Nature e World Discovery, são as áreas onde estão concentradas a maioria das atrações brinquedos. Em alguns pavilhões de países, como por exemplo da Noruega, você vai encontrar algumas atrações, mas nem todos os países têm alguma atração do tipo brinquedo. Então a maior concentração dos brinquedos, das atrações, como montanha-russa, vão estar aqui na parte de baixo. Só um detalhe que eu acho importante falar para vocês: há pouco tempo, há uns 2 anos,
a nomenclatura das áreas do Epcot era diferente dessa parte de baixo. Ela era chamada de Future World. Então, um lado era Future World East e Future World West. Então, de uns 2 anos para cá, praticamente no parque inteiro tem algum tipo de obra. Seja para inaugurar alguma atração nova, como por exemplo inaugurou Ratatouille e recentemente a Montanha-Russa do Guardiões da Galáxia, ou para alterar alguma coisa realmente na configuração ali do parque. E aí, em conjunto com essa transformação do parque, eles mudaram os nomes dessas áreas. Mas uma coisa super interessante de falar para vocês do Epcot é que ele é um parque que abriga 4 festivais anuais. Então, ao longo do ano inteiro, independentemente da época que você for no Epcot, você vai participar de algum dos festivais. Isso porque eles se revezam ao longo do ano. Então, termina um festival e já começa outro, com alguns pequenos dias de intervalo. Então, por isso que eu falei que muito provavelmente algum dos festivais você vai pegar. No começo do ano é o Festival das Artes, Festival of the Arts, e esse festival é caracterizado realmente pela presença da arte no parque. Então, desde quadros, pinturas no piso, atividades em que você pode participar de algum tipo de arte, e não só arte, pinturas, obras de arte, também arte como música, shows, espetáculos. Logo depois começa a Flower and Garden, que é aquele festival em que as árvores são todas decoradas com formatos de personagens. Então, esse ano de 2023, por exemplo, eles inauguraram uma nova decoração totalmente dedicada à família Madrigal, além de contar com alguns shows nesse período também. Então, eles sempre divulgam, inclusive esse ano eu já até coloquei no Instagram quais são os shows que vão acontecer nesse período, e são shows de graça que acontecem num palco lá do World Showcase e que já está incluso no preço do ingresso. Então, além de visitar o parque numa época que o parque está lindo, você ainda tem chance de assistir a um show. Depois começa o Festival Food and Wine, que é um festival de comidas e bebidas, que homenageia algumas comidas e bebidas de alguns países e que vão além dos países que já têm o pavilhão fixo ali no Epcot. Então, por exemplo, o Brasil ele não é um país que tem uma área dedicada lá no Epcot, mas durante o Festival Food and Wine, ele é um país que ganha como se fosse um quiosquezinho. Então, no ano passado, por exemplo, para quem visitava o parque durante esse festival, podia comprar uma feijoada, pão de queijo, caipirinha. E depois que esse festival acaba, começa o Festival of the Holidays, que é o festival de fim de ano em que o parque fica totalmente decorado para as festividades de fim de ano, Natal e Ano Novo. Como que você pode chegar no Epcot? Você pode chegar de carro, seja carro alugado, carro próprio, ou transporte, como por exemplo Uber e táxi. Diferentemente do Magic Kingdom, aqui você não vai ter que parar em um lugar como o Ticket Transportation Center e pegar algum outro transporte. Você já estaciona no estacionamento do parque. E aí, se você tiver chegado cedo, provavelmente você vai estar bem perto até da entrada do parque, das catracas. Mas se você tiver chegado um pouquinho mais tarde, se você parar um pouco mais afastado, você pode pegar aqueles trams, que são aqueles trenzinhos branquinhos que vão te levar até a porta do parque para você não precisar caminhar muito. O Epcot também é um parque atendido pelo monorail. Então, se você estiver em algum hotel que tem alguma estação do monorail, ou se você estiver em algum outro parque e estiver vindo para o Epcot e quiser pegar o monorail, essa é uma opção que vai ter uma estação que vai te deixar na porta do parque. Você também pode chegar no Epcot através do Disney Boardwalk usando o Skyliner ou um barquinho. Então, vindo do Hollywood Studios, vindo de alguns dos hotéis da Disney, você consegue pegar ou um barquinho que vai te deixar no Boardwalk, ou mesmo o Skyliner, que é o teleférico, e que vai ter uma estação que ela é uma estação compartilhada entre o Boardwalk e o Epcot. Você vai descer aí meio que no meio, assim, indo para a esquerda você iria para o Disney Boardwalk, e para a direita você pega o caminho que vai para o Epcot. E se você estiver hospedado em um dos hotéis ali do Disney Boardwalk, você pode ir tranquilamente caminhando para o Epcot, porque é muito perto. Se você ainda não assistiu o vlog, que eu faço esse passeio de Skyliner, que eu faço passeio no Disney Boardwalk, assistam aqui no canal que é bem bacana, até para vocês listarem como passeio gratuito para quando vocês estiverem aí algum dia livre em Orlando, que vale super a pena. E aí já vou deixar o primeiro segredinho aqui. Se você estiver vindo então do Disney Boardwalk ou do Disney Skyliner, você vai entrar pelo Epcot por uma entrada escondida. É uma entrada que fica do lado do pavilhão da França, no lado totalmente oposto dessa entrada principal, que é a entrada da bola. E apesar de que todo mundo pode usar essa entrada no parque, quase ninguém conhece. Então, como eu sempre falo pra vocês, se você ainda não se inscreveu no canal, eu sempre dou dicas que podem melhorar muito o seu roteiro. Então se inscreve no canal e aperta o sininho de notificação se você estiver gostando dessas séries, porque assim, sempre que subir um vídeo novo aqui no canal dessa série ou das outras que virão, você sempre vai ficar sabendo. Agora vamos começar a explorar aqui o parque. Como eu falei pra vocês já, eu vou ter que dividir esse vídeo em alguns capítulos dessa série. Vamos ver o quanto que eu consigo falar pra vocês sem que esse vídeo fique muito longo. Então nesse vídeo eu vou falar pra vocês um pouquinho dessa parte da entrada aqui do parque, do que vocês vão encontrar aqui.
Logo de cara, como eu falei pra vocês já vão encontrar a bola do Epcot, que é a Spaceship Earth, e que nem todo mundo sabe, mas tem uma atração dentro dela. Na frente da Spaceship Earth tem uma escultura transparente, que ela também tem uma fonte, e que é um lugar super legal para você tirar fotos. Então, antes de eu falar da atração da bola do Epcot, já vou dar outra dica também para vocês de um lugar legal para tirar fotos. Se você tiver contratado o pacote de fotos da Disney, você já vai observar que aqui provavelmente vão estar uns 2 fotógrafos da Disney, e aqui é um lugar que geralmente forma uma filinha para tirar fotos, mas é bem rapidinho e vale a pena porque é uma foto super clássica. Mas se você não tiver contratado, não fica com vergonha, pede para alguém tirar uma foto de vocês, porque essa foto aqui na entrada do Epcot tem que ter. E aí essa atração dentro da Spaceship Earth é uma atração que já logo de cara tem uma coisa boa, que raramente ela tem filas. Como é um trilho com vários carrinhos que se movem constantemente, dificilmente fica parado realmente. Então geralmente tem só uns 10, 15 minutos de fila. Não tem restrição de altura. E aí você vai entrar nessa atração subindo uma escadinha. Quando você já estiver em cima, você vai entrar num carrinho que vai numa velocidade bem lentinha. E você vai passar por alguns caminhos que vão ter cenários e vai ter uma narrativa de momentos muito importantes no desenvolvimento tanto da humanidade quanto da comunicação, da escrita, das tecnologias. Então, por exemplo, ele vai ter um momento ali que vai falar sobre a Biblioteca de Alexandria, que foi queimada, como que isso impactou na comunicação. Antes disso, ele fala, então, da descoberta da escrita. E aí, depois, ele vai evoluindo para a comunicação ao longo dos anos. Essa narrativa, ela pode ser feita na nossa língua. Então, quando você sentar no carrinho e ele começar a andar pela atração, você vai ter lá como se fosse um setup para colocar qual é o idioma que você quer ouvir essa narrativa. Então não esquece de fazer isso no comecinho da atração, porque daí você pode colocar em português. E aí ali, durante a atração, ele também vai te fazer algumas perguntinhas que vale a pena responder, porque daí no fim da atração, ela vai te dar uma surpresinha que é legal, dá para você enviar por e-mail com base nessas respostas que você der. O final dessa atração é super bonito, tem um momento que parece como se você estivesse num céu estrelado. Na minha opinião, vale muito a pena conhecer essa atração. E se você entrou no parque e foi direto para essa atração, quando você sair dessa atração, obrigatoriamente você vai ter que sair por um lugar que se chama Project Tomorrow. Esse Project Tomorrow é uma área com algumas interações tecnológicas, é um lugar com alguns painéis que vão estar projetando algumas fotos ali, que eu não quero dar spoiler, mas que vale a pena ficar de olho quando sair. E que aí você vai sair do lado de trás da bola. Isso não é um problema, tá, gente? Eu só tô explicando isso para você não sair meio perdido e não saber em que lado que você tá. Então olha de novo pro mapa e se localiza que você entrou na parte da frente da bola, mas que agora você vai estar saindo por trás da bola. Mas não tem problema, é só você continuar contornando que você vai voltar aqui pro lugar onde a gente estava, meio que na frente do parque. Mas eu fiquei pensando aqui, quebrando a minha cabeça de qual seria a melhor forma de explicar o Epcot para vocês. E aí eu resolvi explicar da forma que eu explico para os meus amigos ou para quem está fazendo o roteiro comigo, porque eu acho que o importante do Epcot é você entender o que tem em cada canto, você listar o que você gostaria de visitar, e aí tem vários fatores que vão impactar na montagem do seu roteiro. Por exemplo, se você tiver 2 dias para visitar o Epcot, você pode dividir e na parte de baixo um dia e na parte dos países em outro dia. Se você tiver um dia só e você tiver conseguido na fila virtual do Guardiões da Galáxia ou tiver comprado uma Lightning Lane para o Guardiões da Galáxia, você vai ter que montar o seu roteiro de acordo com o horário dessa atração, para que você esteja ali perto no horário da sua atração. Eu sempre falo que o roteiro não pode ser uma coisa engessada. É muito difícil você falar que existe um roteiro padrão para todo mundo. E principalmente nos parques que tem alguma atração com fila virtual, como é aqui o caso do Epcot. Então, por isso que o meu foco aqui vai ser explicar para vocês o mapa, para que vocês entendam esse mapa do Epcot, o que você vai encontrar em cada um desses lugares, e aí, com base nisso, vocês traçam o roteiro de vocês. Ou, se vocês quiserem um roteiro personalizado, ou até mesmo um guia virtual, agendamento de fura-filas, vocês já sabem que esses são os serviços que a gente também presta. Então, entrem em contato comigo lá no Instagram, que eu posso ajudar vocês. Caminhando, então, aqui pelo lado direito da bola, você já vai ver uma área coberta com uma foto do Epcot no fundo, que é um lugar onde sempre tem algum personagem para tirar fotos. E a minha dica aqui, então, é que você pegue o Time Guide, então, como eu sempre falo, ou olhe no aplicativo da Disney os horários, para que você veja certinho quais são os horários e qual personagem que vai estar aqui para tirar foto. Pode ter um horário que seja um personagem, outro horário que seja outro personagem. Então, sempre tem que olhar no Time Guide do dia que você estiver visitando ou no aplicativo da Disney. Aqui, mais ou menos em frente a esse painel que eu falei pra vocês que dá pra tirar foto com personagens, vai ter uma lojinha que é a Pin Traders, e dentro dessa lojinha também vai ter um lugar que chama Camera Center. Essa lojinha Pin Traders
Ela é uma lojinha que vai ter várias coisas da Disney, então orelhinha, várias coisas da Disney, mas ela é super focada, vocês vão encontrar vários tipos de broches. Eles chamam de pin, mas são aqueles broches. Tanto aqueles broches comemorativos que você pode pegar de graça, quanto broches para comprar mesmo. Então tem muita gente que faz coleção de broches e aí é nessa loja que eles vão ser encontrados. E aí a parte que chama Camera Center é uma loja dos serviços virtuais de fotos da Disney. Então se você de repente quiser comprar alguma foto, se você quiser contratar o pacote de fotos da Disney, aqui vai ser um lugar que você também vai poder fazer isso. E aí, mais ou menos na direção desse painel de tirar fotos com personagens, você vai ter banheiros e você também vai ter o Guest Relation. É um lugar onde você pode pedir auxílio, por exemplo, se você tiver alguém com alguma necessidade especial no seu grupo, ou se tiver acontecido algum problema, se você precisar de algum tipo de ajuda, que vai ficar então nesse local, praticamente na reta desse local de tirar fotos que eu acabei de explicar para vocês. E aí a gente vai continuar caminhando então aqui pelo lado direito, entrando sentido a área chamada World Nature. Agora, em março de 2023, o parque está cheio de tapume, porque ele ainda não finalizou essa transformação que eu falei para vocês. A Disney já falou, afirmou e confirmou por várias vezes que até o final desse ano todos esses tapumes vão ser retirados e que essa transformação toda vai chegar ao fim. Então, se você for visitar hoje o parque, talvez você até ache meio esquisito, porque você vai falar assim, nossa, esse parque tá com cara de inacabado. E, de fato, ele tá num período de obras, então tem muita coisa acontecendo no parque. E por isso, principalmente, é super importante que vocês se achem aí no mapa, porque esses tapumes, eles dão uma confundida. Então, a gente tá vindo pelo lado direito, vai ter tapume dos seus dois lados aqui nesse corredor. E aí, do seu lado esquerdo, um desses tapumes está escondendo o quê? A nova atração da Moana. Então, olhando aqui para o mapa, bem onde está escrito aqui em azul World Celebration, é onde vai ser a atração da Moana. Eu já falei num dos vídeos de novidade aqui que eu gravei para vocês, como que seria mais ou menos essa atração da Moana. Mas só para resumir, para quem ainda não assistiu esse vídeo, essa atração ela não vai ser nenhum brinquedo, ela vai ser meio que uma estação de caminhada, ela vai ser como se fosse uma experiência. Então, enquanto as crianças, enfim, todos nós adultos, crianças, andamos pela atração, a gente vai poder entender um pouquinho da importância da jornada da água, o ciclo da água, então, das marés, da evaporação, das chuvas, e tudo isso fazendo relação com o filme da Moana. Inclusive, uma das coisas que já está pronta, que eles já inclusive divulgaram fotos, é uma imagem da Ilha Te Fiti, igual tem no filme da Moana. A gente não tem a certeza absoluta, a gente só tem um mapa e a ideia criativa que eles compartilharam com as pessoas. Então estamos todos muito ansiosos, porque logo logo eles vão inaugurar essa atração da Moana. E eu acho que vai ser muito bacana. Imagino que vai ter alguma daquelas splash zones, que são aquelas áreas que ficam jogando aguinha, que as crianças adoram brincar. E eu tô bem ansiosa porque eu acho bem interessante eles juntarem essa coisa da atração com a importância do ciclo da água. Então, quando a atração inaugurar, com certeza eu vou gravar alguma coisa e trago aqui no canal. E aí, nessa caminhada pro seu lado direito, o primeiro prédio, a primeira construção que você vai encontrar dentro do World Nature vai ser um prédio que tem um monte de coisa. Logo de cara, você já vai encontrar um restaurante que chama Coral Reef. E esse restaurante, ele é um restaurante de serviço de mesa, ou seja, você pede à la carte o que você vai comer. Eles recomendam fazer reservas, mas é um restaurante que não é tão concorrido porque não tem nenhum personagem. Então, se você não tiver reserva e você quiser tentar ir lá na hora, provavelmente você vai conseguir uma mesa. E o que tem de bacana nesse restaurante é que eu vou falar pra vocês já já que tem muitos aquários dentro desse prédio. Então você vai almoçar ou jantar com uma vista para um aquário gigantesco. É bem legal. Saindo do restaurante, contornando um pouquinho para a direita, você vai chegar na atração The Seas with Nemo. Essa atração também não tem restrição de altura. É uma atração bem infantil, bem ligada ao filme do Nemo, mas que eu acho bem bonitinha e que quase nunca tem fila grande. A fila geralmente é uns 20, 25 minutos. Então eu acho que é super bacana, vale a pena ir. Você vai entrar num carrinho e esse carrinho ele vai percorrendo algumas áreas que te trazem essa sensação como se você estivesse no fundo do mar, dentro dos cenários do filme do Nemo. Então tem a parte da tartaruga, tem a parte do tubarão, tem a parte do pai dele, tem uma parte da Dory. É super bonitinho, eu acho que vale a pena sim. Saindo da atração do Nemo, você vai chegar na parte central desse prédio. E aí você vai chegar num lugar que é totalmente rodeado por aquários. São aquários gigantes, gente, são muito grandes. Tem aquário daquela baleia beluga, tem aquário de tubarão, tem aquário de moreia, tem aquário dos peixinhos que são iguais ao Nemo. É muito aquário, gente. É uma área que é gigantesca, cheia de aquários. Inclusive, em alguns desses aquários, vocês conseguem encontrar aqueles Mickeys escondidos, que eu já falei pra vocês algumas vezes aqui. Então, em algumas pedras, em alguns formatos, assim, meio escondidos, você consegue ver os formatos do Mickey. São super bonitinhos. Tem aquário nesse piso térreo e tem aquário no piso superior também.
Então vale a pena você ir nos 2 pisos para explorar bastante, porque tem muita coisa para ver. Às 10 da manhã e às 3h30 da tarde são os horários que os peixes são alimentados. Então, se você estiver por ali nesses horários, provavelmente você vai poder assistir os peixes sendo alimentados. O melhor lugar para você ver os peixes sendo alimentados é no 2º piso. E aí, aqui o que nem todo mundo sabe é que é possível você mergulhar nesses aquários. Se você tem aí um treinamento de mergulho submarino, você pode comprar esse ingresso que te dá direito a mergulhar em um desses aquários. É um mergulho acompanhado de 40 minutos, tem que ter pelo menos 10 anos de idade, tem que ter esse certificado pelo menos inicial de treinamento de mergulho e custa $179, ou seja, não é barato. Mas se você gosta de mergulhos e você acha que vai ser uma experiência legal para você, se isso couber no seu orçamento, saiba que você pode sim mergulhar nesses tanques de aquários dentro do Epcot. E também tem uma segunda versão, que é o mergulho com golfinhos. Se você não quiser fazer mergulho no tanque dos tubarões, por exemplo, você pode contratar o mergulho com os golfinhos também ali dentro do Epcot. Para o mergulho com golfinhos, a idade mínima é 13 anos e ela é um pouquinho mais cara, ela custa $194. Se você não tiver entrado na atração do Nemo, mas você quiser acessar a área dos aquários, você continua contornando. Assim que você passar a entrada da atração do Nemo, você vai chegar na entrada de uma lojinha, porque como eu sempre falo para vocês, saída de atração significa lojinha. E aí você então entra por essa lojinha, e aí você cruza ela e vai chegar na área dos aquários. Aqui nesse prédio também dos aquários, tem uma atração que chama Turtle Talk with Crush, que é uma atração com aquela tartaruguinha do filme do Nemo, que é como se fosse um bate-papo com a tartaruga, mas assim, é um filme, né, um videozinho que passa, tem uma interação, mas ela é toda feita em inglês. Então, se o seu grupo não fala inglês, na minha opinião, não vale a pena você perder tempo indo na atração, porque tudo que vai acontecer ali vai ser em inglês e eu não acho que faz muito sentido. E aí, em uma das áreas que tem ali embaixo também, tem tipo uma escultura daquele tubarão. Sabe, no filme do Nemo, não tem aquele tubarão que ele fica tentando pensar sempre que peixes são amigos, peixe não é comida? Então, tem uma escultura dele com a boca bem aberta, que as crianças podem entrar e tirar foto com a cabeça lá dentro, é bem legal. Em volta, tem uns computadorzinhos para fazer algumas brincadeirinhas. Então, se de repente as crianças estiverem cansadas e quiserem dedicar um tempinho ali para fazer uma coisa um pouquinho mais tranquila, no ar-condicionado, tem esses joguinhos interativos e que nesses joguinhos interativos você pode selecionar a opção da língua portuguesa, então dá para entender bem o que estiver acontecendo ali no joguinho. Dentro desse prédio tem sanitários, então se você precisar de sanitário, dentro desse prédio você vai encontrar. Então a gente já consegue dar check aí em tudo que tinha aqui nesse prédio e aí a gente vai seguir a nossa caminhada para o outro prédio que fica dentro dessa área chamada World Nature. A próxima construção, o próximo prédio dentro do World Nature vai ser a D-Land. Em frente da D-Land sempre tem um carrinho com algumas guloseimas. Então, se você estiver procurando aí um snack, um lanchinho, ali sempre vai ter um carrinho, tipo um quiosquezinho que dá para você comprar alguma coisa. Para você entrar aqui na D-Land, você vai ter que subir uma rampinha. Subindo essa rampinha, você vai entrar e você vai ver como se fossem 2 passarelas em volta e um subsolo que você consegue ver, assim, parece um pouco como se fosse um shopping, sabe? Então tem um beiral que você consegue olhar para baixo e aí tem então um piso inferior. E aí, nesse piso que você entrou, caminhando nessa passarela da direita, você vai dar logo de cara com o Awesome Planet, que é como se fosse um cineminha. É um cinema que exibe um filme de uns 10 minutos e que conta um pouco da história do planeta e da importância da gente cuidar do meio ambiente. Aí, ou pegando o caminho da esquerda, ou seguindo mesmo, contornando depois desse cinema, você vai chegar no restaurante Garden Grill. Esse restaurante é um restaurante que serve refeições com personagens. É um restaurante naquele mesmo esquema, você já paga um pacote de refeição com entrada, prato principal, sobremesa e que precisa de reserva com antecedência. Então, os personagens que vêm na mesa nesse restaurante são o Tico, o Teco, o Pluto e o Mickey. E a comida desse restaurante é uma das comidas mais gostosas que tem desses restaurantes com personagem. Então, é um restaurante que, se você estiver no Epcot e quiser fazer uma refeição com personagens, eu acho que vale bastante a pena. E aí, descendo para o que seria, então, esse subsolo, né, o piso inferior, você vai ter 2 atrações e um restaurante. O restaurante é o Sunshine Seasons. Esse restaurante, ele é um restaurante do tipo quick service, ou seja, tem um monte de mesinha, você se serve e senta para comer. Mas esse é um restaurante que eu queria falar aqui para vocês, que se vocês estiverem procurando um restaurante tipo quick service, dentro do Epcot, ele é uma excelente opção. Principalmente aqui, nessa parte da frente, quando você ainda não chegou no pavilhão dos países, é uma das melhores opções de restaurante quick service. Porque aqui tem de tudo. Então tem desde comida chinesa, tem uns bowls que você consegue preparar ali na hora, tem pizza, tem lanche, tem muitas opções.
tem opção infantil, também tem sobremesa, tem vários tipos de bebida. Então é um local que você vai encontrar uma diversidade muito grande e que os pratos e lanches, assim, para uma refeição um pouquinho, tipo um almoço ou um jantar, vão girar em torno aí de 10 a 12 dólares. E aí nesse piso também eu falei para vocês que tem 2 atrações. Uma delas é a Living with the Land. Essa atração ela se baseia no seguinte, você vai entrar num barquinho e você vai fazer como se fosse uma mini expedição pelas estufas que produzem alguns alimentos, vegetais e frutas que são servidos ali no parque, principalmente no Garden Grill. E tudo com a pegada da cara da Disney, né? Então, por exemplo, a plantação de alface tem o formato do Mickey. É muito bonitinho. Mas é uma atração muito mais para você entender um pouquinho dessa questão de como os alimentos são produzidos e conservados, os cuidados que eles têm. Dificilmente é uma atração com fila. Então, se você quiser fazer sua digestão ali, fazendo esse passeiozinho, que é bem interessante, essa é uma atração que pode ser uma opção. E ao lado dela, aí sim uma atração já bem mais concorrida, e que eu acho que é uma atração imperdível no Epcot, fica o Soarin'. O Soarin' Around the World, que é o nome completo da atração, é uma atração que vai te proporcionar um passeio de asa delta sobrevoando as maravilhas do mundo. Nessa atração você vai sentar em uma cadeirinha, então são várias cadeirinhas, é um conjunto de cadeirinhas que vai subir. E aí você vai ter a projeção em um telão que ele tem um formato arredondado que te dá a sensação de realidade muito grande. E não é só essa questão da projeção e do formato do telão. Eles conseguem trazer diversos tipos de sensação. Desde a temperatura, ventinho no rosto, ou então água espirrando, o cheiro. Por exemplo, tem uma hora que você passa por cima de um lugar que tem terra e os elefantes estão andando na terra. E aí sobe um cheirinho como se fosse de terra fresca. Quando você está sobrevoando a parte que seriam as cataratas do Iguaçu, você sente como se fosse o frescor da água vindo em você. Enfim, é uma experiência incrível e você tem a oportunidade de sobrevoar as maravilhas do mundo em uma atração que é super legal. Eu de verdade acho que essa é uma atração muito clássica que não dá pra perder. Essa atração, ela geralmente tem bastante fila. Sim, tem bastante fila. E aí quais são as opções a não ser pegar a fila normal? Se você tiver comprado o pacote do Disney Genie Plus, você pode reservar um horário dessa atração com fura-filas. Como eu já falei também, se você precisar de ajuda, eu faço esse serviço de guiamento virtual e de agendamento de fura-filas. E a outra opção seria pegar a fila de single rider. Não é sempre que ela tá aberta, mas ultimamente ela tá quase sempre aberta. E ela é uma fila que ela é uma fila tapa-buraco. Então, por exemplo, numa fileira que sobrou um lugar, não tem ninguém para ocupar esse lugar, porque o restante das pessoas que estão na fila estão em grupos grandes e não querem se separar do grupo. Eles vão chamar alguém na fila do single rider. Ou seja, é como se fosse um passageiro avulso. E aí, essa pessoa vai vir e vai sentar nesse lugar. Se você pegar a fila de single rider e você estiver com outras pessoas, obrigatoriamente você não vai sentar ao lado dessa pessoa. Você pode ir até no mesmo grupo que a pessoa, mas vocês vão sentar em locais diferentes para tampar os buracos que sobrarem. Não é uma regra que a fila de single rider seja mais rápida. Geralmente ela é mais rápida, mas vale a pena você observar qual fila está menor e perguntar também ali para o cast member da entrada se a fila de single rider realmente está andando rápida, porque como eu acabei de explicar, ela é uma fila imprevisível, vai depender do tamanho dos grupos. Quanto mais tapa-buraco precisar, mais rápido ela vai. Se as pessoas forem em grupos que completem as fileiras certinho, a fila de single rider vai ter que ficar esperando. Para ir no Living with the Land não tem restrição de altura, mas aqui para o Soarin' a restrição de altura é 102 centímetros. E aí eu sempre dou as melhores dicas, então vou dar uma dica super importante para vocês. O melhor assento é o assento B1. Então, depois que você passar por toda a fila, você vai ser direcionado para algumas fileiras que tem letras no chão, e aí quando você entrar, você vai ter a posição 1, 2, 3. E aí se você tiver tempo, se você não tiver com muita pressa ali, quando você entrar nessa parte que você vai ser direcionado para as filas, você já pode pedir para o cast member que você quer ficar na fileira B e aí você quer ser o primeiro dessa fila, ou seja, você vai para o assento 1. Porque essa vai ser a melhor posição em que você não vai ver nem o pé das outras pessoas, nem as laterais das telas, ou seja, a sua experiência vai ser totalmente imersiva. De qualquer lugar que você assista essa experiência do Soarin', você vai aproveitar, ela é muito legal, mas se você tiver como ficar na posição B1 ou ali pertinho, vai ser sempre melhor. Se você não conseguir a posição B1 e você ainda não quiser ver os pés balançando, você pode pedir A1 ou C1, porque o 1 vai significar que você vai ficar na primeira fileira lá em cima. Já, se você ou alguém do seu grupo tem medo de altura, porque apesar de ser só um simulador, pode ser que algumas pessoas tenham medo na hora que sobe um pouquinho para as pessoas se distribuírem. Vamos pensar que o brinquedo são essas 3 fileiras aqui. Quando você entrar, vai estar todo mundo no nível do chão. E aí o brinquedo vai fazer isso aqui.
Então, essa aqui é a posição 1, a 2 e a 3. A B vai ser central, aí aqui vai ser A e C. Então, a B central é que você vê menos as laterais da tela e você não vê nenhum pé na sua cabeça. As posições inferiores, você vai ver os pés em cima, mas também não é nada assim que atrapalhe a tração. Já, se você tiver medo de altura, essa posição aqui, que é a terceira, é que vai ficar mais perto do piso. Apesar de não ser nada muito alto, para quem tem um pouquinho de medo de altura, qualquer coisa pode atrapalhar. Então, se você tiver um pouquinho de medo de altura, peça para ficar na posição 3, que é a posição em que as cadeirinhas vão ficar efetivamente mais perto do solo. Nesse prédio também tem sanitário, então se você estiver precisando aí de um sanitário, não precisa sair procurando pelo parque, que tem aqui nesse prédio também. E aí a gente deu check nos 2 prédios que existem hoje no World Nature, e já falei para vocês também da terceira parte que vai existir dentro aqui do World Nature, que vai ser a atração da Moana. Daí depois a gente vai ter um grande bloco aqui que faz parte do World Celebration. Mas vai ter que ficar para o próximo vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Eu sei que ele já ficou um pouquinho grande, mas é porque eu tinha que falar um pouquinho do parque para vocês já ficarem com a aguinha na boca. Então no próximo vídeo a gente começa aqui pelo World Celebration, depois segue pro World Discover, depois vamos explorar os países do World Showcase. Não esqueçam de apertar o sininho de notificação para vocês ficarem sabendo quando os vídeos vierem pro canal e obviamente se inscrevam no canal para vocês saberem de tudo que está acontecendo em Orlando. Espero vocês então na próxima. Até mais!